E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Solange, ao se aproximar de Sardinha, avisa que a sua insulina acabou e ela precisa ir até a sua casa para tomar os seus remédios. Sardinha a encara e avisa que irá junto da amiga. Os dois então saem e vão no carro da Ruiva, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Maria de Fátima chegará no apartamento de César e, ao entrar, ela estará claramente nervosa. César se aproxima e diz: "Eu vim assim que você me mandou aquela mensagem. Eu distraí a Solange e o Sardinha, como o combinado, e você fez a tua parte." Maria de Fátima olha para o amante e fala: "Eu fiz uma grande besteira, César. Esse foi o maior erro da minha vida." O pilantra, ao escutar aquilo, fica assustado. Enquanto isso, Solange, após usar o seu remédio, ela se aproxima de Sardinha e avisa: "Pronto, eu estou muito melhor, mas tem uma coisa que eu achei muito estranha." Sardinha pergunta do que se trata e Solange questiona: "Você por acaso trouxe alguma amiga ou namorada aqui em casa e elas mexeram nas minhas coisas?" Sardinha a encara e responde: "Não, claro que não. E se eu tivesse trazido alguém, com certeza eu não deixaria que mexesse nas tuas coisas. Mas o porquê dessa pergunta?" Solange se aproxima ainda mais e fala: "Eu encontrei um brinco do lado dos meus remédios. E esse brinco não é meu. E eu nunca vi ele antes." Sardinha acha tudo aquilo muito estranho e garante: "Pois eu dou a minha palavra que esse brinco não é de ninguém que eu conheço. Até porque nenhuma das minhas amigas nunca chegaria perto dos teus remédios." E após falar aquilo, ele notará o rosto abatido de Solange e pergunta se ela estava bem. E Solange responde: "Eu estou um pouco tonta e com uma forte dor na barriga e na minha cabeça também." Sardinha, preocupado, avisa: "É melhor que eu chame a ambulância. Você precisa ir para o hospital." Em seguida, Solange se sentirá ainda mais estranha e pede: "Se apresse, Sardinha. Chame logo a ambulância." O rapaz fará uma ligação pedindo ajuda e não muito tempo depois, a ambulância chega e leva Solange para o hospital. Enquanto isso, César estará frente a frente com Maria de Fátima e pergunta: "O que foi, Fátima? O que foi que você fez de errado? Qual foi o pior erro da tua vida? Você está se sentindo culpada pelo que fez com a Solange? É isso?" Porém, antes que ela conseguisse responder, César receberá uma ligação e, após uma breve conversa, ele desliga, olha para Fátima e diz: "Pronto, a Solange já foi levada para o hospital." Maria de Fátima acha aquilo estranho e questiona: "E como você sabe de uma coisa dessa? Quem foi que te ligou?" César responde: "Foi o Olavinho. Assim que eu saí da Tomorrow, eu pedi que ele ficasse em frente à casa da Solange e me avisasse quando ela fosse levada para o hospital." Fátima pergunta: "E ele disse que a Solange foi para o hospital?" César avisa: "Na verdade,
Ele disse que a ambulância foi até a casa dela. Então, pelo visto, a situação deve ser grave. Parece que você conseguiu o teu objetivo, Fátima. A vilã estranha e diz: isso é muito estranho. César pergunta o porquê e Fátima responde: eu não cheguei a trocar os remédios da Solange. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não tive culpa de nada. César, ao escutar aquilo, fica sem entender e questiona: mas do que você está falando, Fátima? Você saiu dizendo que ia trocar aqueles remédios. Ela o encara e avisa: acontece que quando chegou no momento de trocar os remédios, eu me arrependi. Eu fiquei pensando nos bebês e tive pena. César olha para a moça e fala: então quer dizer que você não teve coragem? Mas se não foi você, então quem foi? Fátima o encara e responde: isso eu não sei, mas eu posso garantir que eu não tenho nenhuma culpa nisso tudo. Enquanto isso, no hospital, o médico se aproximará de Sardinha e avisa: a situação da tua amiga é muito grave. Sardinha fica com o coração nas mãos e pergunta: o que a Solange tem, doutor? O que fez ela passar mal dessa forma? Assim, do nada. O médico o encara e diz: ao que parece, a tua amiga fez uso de remédios ilegais. Medicamentos que ela nunca poderia ter usado no estado em que ela estava. Sardinha avisa: isso é impossível. A Solange sempre foi muito cuidadosa com os remédios que ela toma. E ela queria muito esses bebês. Ela não faria nada que prejudicasse a sua gravidez. O médico responde: o fato é que no corpo da tua amiga foi encontrado vestígio de um remédio usado para interromper a gestação. Eu, inclusive, vou ter que comunicar às autoridades. E quando ela se recuperar, ela irá sair daqui, direto para a cadeia. Sardinha fica assustado e pergunta: como assim? Pra cadeia? O senhor não pode fazer uma coisa dessa. O médico avisa: escute bem, rapaz. Isso o que a paciente fez é ilegal e colocou a vida de 2 bebês em risco. E a polícia tem sim que ser comunicada. Sardinha, sem saber o que fazer, questiona: e quanto a Solange e os bebês? Eles vão conseguir sobreviver? O médico responde: eles estão agora em uma sala de cirurgia. E tudo o que podemos fazer no momento é confiar no cirurgião e orar. Sardinha sairá do hospital arrasado e irá até a agência. Ao entrar na sala de Renato, ele conta tudo o que aconteceu. E aquela notícia deixa Renato arrasado. Porém, Sardinha afirma que a Solange nunca faria mal aos seus bebês. E após pensar um pouco, ele se lembra de algo e diz: espera um minuto. Momentos antes da Solange passar mal, ela disse que encontrou um brinco perto dos remédios dela. Renato estranha e pergunta: e o que isso significa, Sardinha? Você está achando que alguém entrou na tua casa e trocou os remédios da Solange? Sardinha confirma e avisa: e não qualquer pessoa, mas sim uma mulher. Renato, em choque, questiona: mas
Quem faria uma coisa horrível dessa? Sardinha, sem pensar duas vezes, ele afirma: só tem uma pessoa capaz de fazer isso com a Solange, e eu vou até a casa dela, agora mesmo. Após falar aquilo, ele sai e vai em alta velocidade até a mansão da Celina. Ao entrar na casa, ele grita chamando pela Maria de Fátima. Eugênio, assustado, se aproxima e diz: a dona Maria de Fátima não está. E o senhor não pode entrar aqui dessa forma. Celina chegará logo em seguida e pergunta o que estava acontecendo. Sardinha contará tudo o que aconteceu e as suas suspeitas. Celina, em choque, questiona: eu sei que a Fátima não é nenhuma santa, mas por que ela faria uma coisa dessa? Sardinha responde: a Solange nunca me disse, mas eu tenho certeza que os gêmeos que ela estava esperando é do Afonso, e a Fátima também deve achar a mesma coisa. Eugênio, horrorizado, comenta: isso é abominável. Uma pessoa capaz de fazer isso com uma mulher grávida é um monstro. E naquele exato momento, Maria de Fátima chega e, ao ver Sardinha, ela já imagina que ele estava ali por causa da Solange. Porém, ela finge não saber de nada e age de forma natural. Sardinha, você por aqui? Foi o Renato que te mandou? Ele a encara e manda: deixa de ser cínica. Eu sei muito bem que foi você que trocou os remédios da Solange. Fátima se defende e diz que não fez aquilo. É então que Sardinha pega um brinco e diz: isso aqui só pode ser teu. Esse brinco estava perto dos remédios da Solange e não era dela. Eu fiz uma rápida pesquisa e vi que esse brinco vale uma fortuna. Fátima olha bem para o brinco e fala: realmente é um brinco muito lindo e parece ser caro, mas eu nunca o vi antes e já disse que eu sou inocente. Já Celina, ao se aproximar ainda mais do rapaz, ela olha melhor o brinco, arregala os olhos e pergunta: você tem certeza que encontrou esses brincos do lado dos remédios da Solange? Sardinha confirma e Celina, em choque, resmunga: eu não acredito. Ela não pode ter tido a coragem de fazer essa monstruosidade. Sardinha, naquele momento, percebe que Celina sabia de alguma coisa e pergunta: do que você está falando? Você conhece mais alguém, além da Fátima, que iria ter interesse que a Solange perdesse os filhos? Celina confirma e Maria de Fátima, surpresa, questiona: e de quem é esse brinco, Celina? Você sabe de quem é, não é mesmo? Celina olha para todos e fala: eu vou resolver isso. Vocês não se preocupem. E após falar aquilo, ela sai. Já Sardinha, ainda acreditando que foi a Fátima a culpada, ele olha para ela e avisa: eu não sei bem o que está acontecendo aqui, mas eu tenho uma carta na manga e posso garantir que vou mostrar algo a todos que fará a tua casa cair, Fátima. E ao terminar de falar, ele sai e vai embora, deixando a vilã apavorada. Enquanto isso, Afonso receberá uma ligação de Renato, contando tudo o que aconteceu com a Solange.
e ele vai em alta velocidade até o hospital. Ao chegar, ele escuta do médico que a Solange ainda está na sala de cirurgia e que o estado dela e dos bebês é muito delicado. Afonso, mesmo sem saber que é o pai dos bebês da Solange, ele, ao ouvir aquilo, ficará completamente arrasado. Já a Sardinha voltará para Tomorrow e Renato, ao ver o rapaz, ele pergunta: "E então, você falou com a Fátima? Ela confessou o que fez?" Sardinha responde: "Eu falei com ela e ela me garantiu que não foi a responsável." Renato o encara e questiona: "E você acreditou nela?" Sardinha pensa um pouco e diz: "Eu não sei, Renato. Toda essa história está muito estranha, mas eu instalei câmeras lá em casa. E se você deixar eu usar o teu computador, eu posso ver agora mesmo exatamente o que aconteceu." Renato avisa: "Claro, você pode ficar à vontade." Sardinha explica: "Eu só preciso entrar na conta da empresa de segurança e dessa forma eu posso acessar as filmagens de qualquer lugar. Fica tudo gravado em uma nuvem. Eu só tenho que achar o momento exato que a Fátima entra lá em casa." E após alguns minutos, Sardinha avisa que encontrou o momento em que Fátima entra em sua casa. O rapaz se afasta do computador e Renato, ao ver a cara de espanto do funcionário, pergunta: "E então, você viu o momento em que ela troca o remédio?" Sardinha responde: "Não foi ela. A Fátima realmente entrou lá em casa e foi até o local onde a Solange coloca os remédios. Mas eu não sei o porquê. No final, ela não trocou os medicamentos. E além do mais, dá pra ver claramente que o brinco que a Solange encontrou já estava lá antes da Fátima entrar." Renato fica sem entender e questiona: "Se não foi ela que trocou os remédios, então quem foi?" Sardinha pensa um pouco, se lembra da expressão de Celina e fala: "Espera um minuto. Tem mais uma pessoa que seria capaz de fazer mal a Solange e os 2 filhos dela." Renato pergunta quem é, e Sardinha, não querendo fazer outras falsas acusações, ele vai até o computador novamente e diz: "Se foi essa pessoa que eu estou pensando, as câmeras com certeza filmaram o momento no qual ela fez isso." Enquanto isso, no hospital, o médico se aproximará de Afonso e avisa que a cirurgia da Solange terminou. O ricaço, ao escutar aquilo, fica com o coração nas mãos e pergunta: "E então, doutor, como foi a cirurgia? A Solange e os filhos dela estão bem?" E a Sardinha, naquele momento, ficará em choque ao encontrar a filmagem correta. E após ter a confirmação das suas suspeitas, ele arregala os olhos e diz: "Eu sabia. Só podia ter sido essa pessoa." Renato, curioso, pede que o rapaz diga o que ele descobriu. E Sardinha responde: "Eu já sei quem foi que trocou os remédios da Solange. Foi tudo filmado." Renato, naquele momento, se aproxima do computador e, ao ver as imagens, arregala os olhos e diz: "Eu não posso acreditar que essa pessoa tenha feito algo tão abominável." Sardinha garante que vai resolver aquilo de uma vez por todas, e Renato avisa que irá junto.
Porém, antes que os dois saíssem, Renato manda uma mensagem para o Afonso dizendo tudo o que estava acontecendo. E ao olhar para a Sardinha, ele fala: eu acho que o Afonso tem o direito de saber o que nós acabamos de descobrir. Por isso eu mandei o endereço para onde nós vamos. Sardinha encara o patrão e pergunta: então, você também acha que o pai dos filhos da Solange é o Afonso? Renato confirma e fala: eu sempre tive essa suspeita. E quando eu descobri que eram gêmeos, para mim ficou mais do que claro. Sardinha também diz a mesma coisa. E logo em seguida, os dois saem. Enquanto isso, na TCA, Freitas se aproxima da Consuelo e pergunta: o que está acontecendo na sala da Dona Odete? Dá para ouvir os gritos de longe. Consuelo responde: eu não sei. E para ser sincera, nem quero saber. Tudo que eu sei é que esses gritos começaram depois que a Dona Celina chegou. Já do lado de dentro da sala, Celina furiosa fala: eu ainda não posso acreditar, Odete. Você é um monstro. A empresária olha para a irmã e diz: para, Celina. Eu já cansei do teu chilique. Então, se você terminou, é melhor você ir embora. Celina grita: eu não vou para canto nenhum, enquanto você não confessar tudo o que fez. O rapaz, o amigo da Solange, encontrou um brinco do lado dos remédios. E eu conheço muito bem aquele brinco. Até porque foi o mesmo que você comprou alguns dias atrás. Ao escutar aquilo, Odete responde: quer saber de uma coisa, Celina? Fui eu mesma que troquei aqueles remédios. E fiz questão de ir pessoalmente, para não ter erro. Celina fica horrorizada com a frieza da irmã e pergunta: e por que você fez uma monstruosidade dessa? O que você ganharia com tudo isso? Odete explica que alguns dias atrás, ela descobriu que a Solange estava grávida de gêmeos e que desconfiava que o pai daqueles bebês era o Afonso. Celina, em choque, avisa: isso só torna as coisas ainda mais horríveis. Você fez tudo isso, mesmo sabendo que a Solange estava grávida dos teus netos. Odete encara a irmã e responde: eu não podia arriscar. Se o Afonso descobrisse uma coisa dessa, era capaz que ele deixasse a Fátima para ficar com essa moça. E aí sim, o Afonso nunca mais sairia desse país. E eu preciso dele na França. Ao escutar aquilo, Celina fica completamente em choque. E antes que ela pudesse falar alguma coisa, Renato e Sardinha entram na sala de reunião. Odete fica ainda mais furiosa e manda os dois saírem. Porém, Renato avisa: nós não vamos para canto algum, e a senhora vai ter que nos escutar. Odete ameaça chamar a polícia, e Afonso chega naquele momento e diz: a senhora não se preocupe, eu já chamei, e eles não devem demorar. Odete agradece ao filho e ele responde: se eu fosse a senhora, eu não agradeceria, até porque eles estão vindo até aqui para colocar a senhora na cadeia. Odete, com um sorriso sarcástico, fala: não me façam rir. Vocês acham mesmo que eu tenho medo da polícia? Eu sou a poderosa Odete Reutemann. Celina alerta a irmã
e avisa que ela deveria sim estar com medo. Odete a encara e diz: "Você cale a boca, que depois eu vou me acertar com você. Colocar o meu filho contra mim. Você vai me pagar, Celina." Renato olha para Megera e avisa: "Todos aqui já sabemos o que a senhora fez. A senhora deixou o teu brinco do lado dos remédios da Solange." Odete responde: "Brinco esse que, se eu não entendi errado, esse rapaz os levou até a casa da Celina, ou seja, tirou do local, fazendo com que o brinco perdesse qualquer relevância de prova." Sardinha, naquele momento, conta: "Acontece que a senhora não deve ter reparado, mas na minha casa e da Solange tinha câmeras e foi filmado tudo o que a senhora fez." Odete fica pálida de medo e pergunta: "Do que você está falando, rapaz? Quem é que coloca câmeras na própria casa?" Sardinha responde: "Eu já estava preparando a casa para a chegada do meu afilhado, e as câmeras seriam um modo de olhar a babá enquanto eu e a Solange estivesse no trabalho. Mas eu nunca pensei que elas iriam gravar uma coisa dessa." Odete, com sangue nos olhos, afirma: "Mesmo assim, eu vou contratar os melhores advogados e garanto que não fico nenhuma noite sequer na cadeia. E além do mais, só o fato de saber que não vou precisar me preocupar com aquela insuportável já valeu muito a pena." Afonso se aproxima e pergunta por que ela tinha tanta raiva da Solange. E Celina toma a palavra e avisa: "Os filhos que a Solange está esperando é teu, Afonso, que a tua mãe não queria que você tivesse alguma coisa que te prendesse aqui no Brasil." Afonso fica em choque, mas confessa que no fundo sempre desconfiou daquilo. Já Odete afirma que fez aquilo para o bem do filho. Ela diz que o melhor para ele é ficar com a Maria de Fátima longe do Brasil, e o lembra que ela também está esperando um filho dele. Celina, naquele momento, aproveita da ocasião para revelar a todos que a Maria de Fátima tem um amante e que provavelmente o filho dela é de um homem chamado César. Afonso fica em choque ao escutar aquilo, e Sardinha confirma aquela história e diz: "Eu já tive de ver os dois juntos entrando em um hotel, e além do mais, eu soube que no mesmo período que você e a Fátima estavam em Paris, o César também estava lá." Afonso fica furioso, e Odete, ao saber daquilo, fica decepcionada e fala: "Eu não acredito que aquela infeliz fez uma coisa dessa, mas ela terá o que merece." Afonso encara sua mãe e alerta: "A senhora pode deixar, que eu vou cuidar desse assunto pessoalmente e vou também contratar os melhores advogados para garantir que a senhora fique presa por muitos anos." E naquele momento, alguns policiais chegarão e dão ordem de prisão contra a empresária. Após Odete ser levada dentro de uma viatura, Afonso garante a todos ali presentes: "Com vídeo da casa, a minha mãe ficará presa por um bom tempo. Ela tem bons advogados, mas eu também posso contratar os melhores advogados desse país." Mais tarde, Afonso avisará a Maria de Fátima que descobriu da sua traição e afirma que ela sairá daquele casamento sem direito a nada.
A moça dirá que o filho dela é do ricaço. E ele, para ter a certeza, mandará ela fazer um teste de DNA. O resultado chegará, e Afonso, ao abrir, avisa: o pai do teu filho não sou eu, Maria de Fátima. Então saia da minha casa, agora, e nunca mais volte. Naquela altura, Solange já terá saído do hospital e estará morando junto do Afonso. O ricaço, após se livrar da Maria de Fátima, pedirá Ruiva em casamento e ela aceitará. Afonso, emocionado, olha para sua amada e diz: naquele dia que você estava no hospital, e o médico veio para me dizer que a cirurgia tinha acabado, eu fiquei com o coração nas mãos e percebi naquele momento que não podia viver sem ter você na minha vida. Solange olha em modo apaixonado e fala: eu também sinto a mesma coisa por você, Afonso. E eu espero que nós dois, junto dos nossos filhos, sejamos muito felizes. E a Celina, ao se aproximar de Heleninha, ela comenta: depois que a tua mãe foi presa, essa casa ficou em uma completa paz. Heleninha concorda e comemora o fato de estar 5 meses que não coloca uma gota que seja de álcool na boca. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Vale Tudo. E contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.